Olá, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa roda de conversa do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Eu sou Samira de Castro, segunda vice-presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas e diretora de Comunicação, Cultura e Eventos do Sindijorce. A gente traz para o mês de março, o mês de luta das mulheres, diversos debates, diversas atividades para discutir a realidade da mulher no mundo do trabalho e especificamente a realidade da mulher jornalista. Eu vou apresentar as minhas companheiras aqui de debate. Nós estamos com a Dediane Souza, que é diretora do Sindijorce, e vou pedir para as companheiras na sequência irem se apresentando. A Claudiane Lopes, também diretora do Sindicato dos Jornalistas, militante do Movimento de Mulheres, e a Luizete Vicente, também nossa secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas e integrante do Ceará na Comissão Nacional de Mulheres da FENAGE. Importante, eu queria que as companheiras começassem a nossa noite se apresentando e lembrar para vocês que nós estamos transmitindo pelas nossas redes sociais, a fanpage do Sindicato dos Jornalistas e na fanpage dos Jornalistas Livres no Facebook, tá bom? Um prazer ter vocês aqui, meninas, para a gente debater, para a gente conversar um pouquinho nessa conjuntura tão absurda, desse 8 de março de 2020, que vai se realizar amanhã, atividades em todo o país, e que as mulheres vão às ruas para, nesse momento, mais do que nunca, reivindicar os seus direitos, reivindicar a democracia e combater o fascismo, o machismo, o sexismo e a misoginia que tem assolado o país. Então, muito prazer, bem-vindas, com a palavra Dediane para se apresentar. Boa noite, a todas e a todos. Eu sou Dediane Souza, como Samira me apresentou. Aqui no sindicato, a gente fica conduzindo aqui o debate de direitos humanos. É importante dizer que eu sou travesti, então incluir o debate da diversidade das mulheres, como as mulheres transexuais, as mulheres travestis, as mulheres do campo, as mulheres indígenas, é importantíssimo para esse momento. Então, dizer que as travestis, as mulheres transexuais também se somam às lutas cotidianas contra o machismo e a misoginia. Olá, boa noite. Com muita alegria, estamos fazendo esse debate. Sou Claudiane Lopes, faço parte aqui dessa nova gestão do sindicato, acompanho também a comissão de mulheres aqui do Sindijorce, faço parte do movimento de mulheres Ogabenário e, enquanto mulher, trabalhadora, jornalista, me reivindico. Eu tenho origem dos povos originários, a minha família, e que até hoje estão sendo dizimados, os povos originários. As mulheres indígenas, muitas delas não têm um espaço na sociedade, sofrem com a violência nas aldeias, mas é importante a gente também ter essa voz aqui e dizer que é necessário que todas as mulheres, de todas as formas, se unam e lute contra todos esses retrocessos que nós estamos vivendo. Boa noite a todos. Boa noite, a todas e todos. É um prazer, nesse sábado, estarmos aqui conversando sobre um tema tão importante. E sou Luizete, Luizete Vicente, mulher negra, jornalista, e faço parte do sindicato, a partir da secretaria, sou secretária-geral do Sindicato de Jornalistas do Estado do Ceará e componho também a Comissão Nacional de Mulheres da nossa grande federação, a FENAGE, que discute nacionalmente a importância do debate das mulheres e das mulheres jornalistas na defesa dos seus direitos. Bom, muito bem, devidamente apresentadas. Fazer uma ressalva que essa diretoria do Sindicato dos Jornalistas, que assumiu em julho do ano passado, é a diretoria mais diversa que nós temos na entidade, nos seus mais de 60 anos, acho que a gente faz 67 anos esse ano, ou 66, vai me fugir a data, o ano, mas a gente tem uma diretoria que temos, por exemplo, a Dediane, que nós temos notícia, é a primeira mulher trans dirigente sindical, jornalista e dirigente sindical. E a Dediane representa o Estado do Ceará no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Na verdade, o sindicato, dentro da vaga que o Sindicato dos Jornalistas do Ceará tem no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, como representante, junto com a Julita Albuquerque, nossa outra diretora de Direitos Humanos, que não pôde estar aqui hoje, está adoentada,
mas que faz esse trabalho junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, representando a categoria dos jornalistas, debatendo os temas afeitos à comunicação, direito humano à comunicação, enfim, toda uma pauta que muito nos é cara, né, nesse país, de tantas desigualdades, de tantos direitos desrespeitados. Gente, eu queria começar de um tema geral, tá? Nós estamos às vésperas do 8 de março de 2020, nós temos uma luta muito grande, muito árdua para derrubar o fascismo. Para quem não sabe o que é o fascismo, muita gente não consegue identificar. Mas o pessoal fica falando fascismo. Que não entendo, eu não sei o que é esse fascismo. O fascismo, nesse contorno que ele assume agora no Brasil, que alguns chamam de neofascismo, na verdade, foi um regime implantado, né, por Mussolini, lá na Itália, na década de 30, 40, e que chegou ao cúmulo, né, também de desembocar com Hitler na Alemanha e com o nazismo. Na verdade, é um sistema que prega única e exclusivamente a morte dos indesejáveis. Né? Se lá atrás tinha como indesejável, né, as populações ciganas, os judeus, enfim, hoje no Brasil o que a gente vê é uma política de morte aos indesejáveis, de morte às mulheres, morte à população LGBTI, de morte aos negros e negras, população dos povos originários, os quilombolas, enfim, tudo que é indesejável para essa sociedade, para essa elite, né, extremamente financista, né, do mercado financeiro, que lucra aí com o suor, com os juros, né, da população pobre, é hoje o que a gente chama de neofascismo. Representado no Brasil, nada mais, nada menos, pelo presidente da República, né, o presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Então, assim, o 8 de março desse ano, eu queria que as meninas falassem como é importante, mais do que nunca, os movimentos de mulheres, os movimentos sociais, os sindicatos, estarem nas ruas fortalecendo os atos que vão acontecer em todo o país, né? Eu queria que a Dejane falasse do ponto de vista, né, das pessoas trans, como é que tem sido o desafio de viver no Brasil em pleno século XXI com esse governo. Eu acredito que, inicialmente, né, a gente precisa refletir o lugar das mulheres travestis, mulheres transexuais no Brasil, né? Parece que a gente tem que pedir autorização cotidiana para viver nesse país, onde tem uma lógica embasada dentro do processo da genitália, né? É importante dizer que no Brasil, as travestis, as mulheres transexuais, elas passam a ser reconhecidas nesse país apenas em 2018, quando a Suprema Corte vai autorizar a retificação de prenome e gênero dessas pessoas. Então, a partir desse momento, a gente vai ter o boom aí de uma perspectiva de cidadania para a população de travestis e transexuais. Mas nesse mesmo cenário, o Brasil avança para o país que mais assassina a população de travestis e transexuais, em especial as jovens travestis e transexuais negras, que têm quase compulsoriamente a prostituição como uma única forma de sobreviver. Então, a gente tem aí um processo de culpabilizar esse sujeito por conta da sua identidade de gênero, por conta do seu modo de ser. Então, as violências elas vão ser múltiplas, desde a negação, o acesso às políticas públicas, né, o acesso à sociabilidade, o acesso ao convívio comunitário, né, o acesso à família, o acesso ao lazer. Isso vai ser negado às pessoas travestis e mulheres transexuais por conta de uma lógica que está aí colocada, né, totalmente embasada numa lógica binária ou dentro de uma lógica de tutela dos corpos das pessoas, né? Assim como as mulheres quebradeiras de cocos também tiveram os seus corpos tutelados, né? Assim como as mulheres negras, historicamente, no nosso país vai ter, nós, travestis e transexuais, vamos vivenciar o extermínio da nossa população cotidianamente. Então, todos os dias a gente vai receber notícias de assassinatos, e é importante dizer que é um assassinato com requinte de crueldade que nos remete a um crime de ódio. Então, e o Estado brasileiro não vai reconhecer ainda essa violência com o atravessamento da transfobia, porque, na verdade, nos nega o nosso corpo, nos nega a nossa existência. Então, tem um desafio muito grande aí, que é de reconhecer esse indivíduo para poder construir estratégias de combate às violências.
E falar também, Dediane, um pequeno comentário, que é a questão da morte duplamente, a morte simbólica. Porque quando esses crimes são noticiados, eu vou trazer sempre para a seara do jornalismo, quando esses crimes são noticiados pela mídia, é exatamente o que a Dediane falou, é a culpabilização da vítima, é a nova negativa pelo direito ao seu corpo, a sua forma de existir, porque geralmente a mídia, inclusive, pouco usa o nome social dessas mulheres trans e travestis, né, fazem questão de negligenciar essa identidade manifestada no nome, né, e a gente tem que estar sempre refletindo, enquanto profissional de comunicação, que o nosso papel é exatamente, e está escrito no nosso Código de Ética, é defender essas populações, é garantir todos os pactos e tratados que o Brasil é signatário no campo dos direitos humanos, né? E eu queria puxar para a Claudiane, que é militante do movimento Olga Benário, né, que tem uma vasta trajetória já de estudos nesse campo. Eu queria puxar para ela a questão do seguinte: como é que a gente hoje no Brasil enfrenta esse machismo que persiste? Eu recebi uma pesquisa do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas, da ONU, em que ele diz que 90% da população mundial, planetária, simplesmente culpabiliza as mulheres ou tem algum tipo de preconceito de gênero contra as mulheres. Eu fiquei estarrecida, eu fiquei chocada. Me surpreende? Não. Mas quando você vê uma pesquisa séria colocada dessa maneira, e que no Brasil as pessoas têm um índice altíssimo desse tipo de preconceito de gênero, 89% tem mais de um preconceito contra a mulher no Brasil, detalhe, o preconceito, inclusive, em relação à questão do direito reprodutivo da mulher, e da violência doméstica, porque eles dizem nessa pesquisa do PNUD que as pessoas, homens e mulheres pesquisados, concordam que um companheiro bata na sua esposa. Né? As pessoas, então, nós estamos em pleno século XXI, com um retrocesso no campo dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, e isso me chocou. Eu queria que você comentasse em cima disso com a sua vivência no movimento Olga Benário. Realmente os dados deixam a gente apavorados, né? Mas assim, apesar que foi uma luta do movimento feminista, do movimento dos direitos humanos, a lei do feminicídio, né? Inclusive o Brasil é um dos países que tem mais leis de proteção às mulheres, né? Porém, a consciência coletiva da sociedade, seja ela brasileira ou mundial, ainda permanece um grande traço do patriarcado, né? Ou seja, o que é o patriarcado? É uma sociedade que é dominada pelos homens. É o que nós vivemos hoje, né? Infelizmente, a sociedade ela é dominada, dirigida, e que detém o poder, a grande maioria são homens, né? Homens brancos, homens héteros, que muitas vezes colocam a mulher nesse local, né, de objeto, e que tem que sempre servir ao outro. E na grande maioria esse outro é o homem, é o patrão, sempre cuidar dos filhos, da casa. Então, assim, você mudar uma consciência coletiva, né, valores culturais, infelizmente não muda na medida que a gente muda as questões materiais, né, da sociedade. Mas não é impossível. Eu penso que uma das formas da gente acabar com o machismo é principalmente a união das mulheres, a organização das mulheres, né? Se a gente não se organizar e lutar, né, aquela palavra sororidade, né? Mas eu penso que sororidade tem que ser daquelas mulheres trans que são agredidas e assassinadas. Sororidade tem que ser aquelas das mulheres negras domésticas que muitas vezes, né, trabalha mais de 12 horas e ainda dedica 18 horas semanais para o cuidado da casa, né? Sororidade para jornalistas que estão sendo atacadas diante desse governo fascista de Bolsonaro, né? Nosso total apoio à jornalista Patrícia Coelho, da Folha de São Paulo, à jornalista Vera Magalhães, do Estadão, que são profissionais brilhantes, estão sendo colocada a sua capacidade profissional de uma forma sexista, né, pela condição de ser mulher. O que vai prevalecer é o corpo dela e não a capacidade intelectual dela de denunciar todo o desgoverno do que diz que é presidente do nosso país. Então, acho que sororidade é isso. A gente tem o mesmo
discurso de lutar pela nossa liberdade. E a nossa liberdade como mulher, ela não está descasada de uma liberdade social, né? Porque a gente já, inclusive, já ocupou cargos de presidência e não mudou as condições das mulheres, né? Então, assim, a gente tem que transformar o próprio sistema que a gente vive, que é o patriarcado, que é o sistema capitalista que mata cada dia várias mulheres, né? Para vocês terem uma ideia, saiu recentemente agora no Instituto Patrícia Galvão, 1h30, já modificou os dados, né? Uma mulher assassinada. Então, só o fato de ter nascido mulher ou tomar a identidade de ser mulher, né? A gente já é possivelmente vítima, né? Então, a cada 9 minutos, esse dado é recentemente, uma mulher é violentada sexualmente. Então, 71% das mulheres já afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio. Se a gente for perguntar aqui, acho que todas nós vamos dizer, né? Eu fui assediada desde a época que eu era criança até os dias atuais, né? E nós somos jornalistas mais ainda, né? Nós somos assediadas nas redações, quando a gente é assessora de imprensa e trabalha individualmente, né? Naquele localzinho da sala, muitas vezes a gente é assediada pelos nossos patrões, né? Que fica muitas vezes tentando ganhar proveito de uma situação de estar ali isolado. Ou quando a gente vai fazer uma entrevista, o entrevistado acha que pode, né, ter algum tipo de relação íntima com a gente pelo fato de estar fazendo o nosso trabalho. Então, assim, são N situações que demonstram que o machismo ainda permeia, mas eu acredito, como movimento de mulheres algabenário, isso não é eterno. E eu vou dar um exemplo. Nós fazemos uma ação que é a pioneira da América Latina, a gente faz ocupação de mulheres em prédios e imóveis abandonados que deixaram de cumprir a sua função social, e desses imóveis a gente constrói casas de referências e casa-abrigo. Por quê? Porque não adianta ter lei se você não tem um local para você acolher a mulher que é vítima de violência. E são poucos. Recentemente, o Bolsonaro zerou o orçamento da Casa Mulher Brasileira. Nenhum centavo para tentar acabar com a política que hoje o Brasil é o 5º país que mais assassina mulheres. Então, assim, esse governo, que nós já sabemos, misógino e machista, pouco se importa pela vida das mulheres. Então, a gente faz essas ocupações, nós temos 3 casas, que é a Casa Tina Martins, em Minas Gerais, é a Casa Lenira Preta, em São Paulo, e a Casa Irmãs Mirabal, no Rio Grande do Sul, que, ao todo, a gente já conseguiu contabilizar quase 4.000 mulheres que a gente acolheu e conseguiu salvar a vida dessas mulheres. Então, acho que isso é um exemplo, e de outros movimentos feministas também fazem, lógico, que não é só nós do Algabenário, que a gente tem que se organizar e lutar. Porque a nossa própria libertação não vai vir de mão beijada, como os escravos, né? Os escravos se organizaram através dos quilombos e conseguiram a sua libertação, como os índios até hoje lutam pelos seus territórios. Então, como as pessoas trans até hoje lutam para se tornar, de fato, um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira. Então, assim, através da nossa organização e da nossa luta, a gente vai conseguir não só combater o machismo, como qualquer forma de discriminação, preconceito, e desumanização que existe hoje no mundo e no nosso país. Eita, que a Claudiane jogou assim bem na nossa cara, assim, vários temas. Né, assim, deixa eu dar uma respirada, mas ela está muito certa e muito segura em tudo que ela fala. E ela toca numa questão que eu queria que a Luizete complementasse, é a questão da sororidade, que é um termo que parte do movimento feminista e que a gente sempre tem que colocar numa perspectiva de os movimentos feministas. Não existe um só feminismo e, ao contrário do que muita gente diz no senso comum, o feminismo não é o contrário de machismo, né? Agora, eu queria que a Luizete, né, do seu lugar de fala, uma mulher negra, né, uma mulher jornalista, pesquisadora, eu queria que ela comentasse a questão exatamente do que a Dediane trouxe para as mulheres trans e travestis, que é abrir o leque de debate para falar do feminismo, das mulheres negras, da necessidade que essa parcela da população feminina tem de ser, inclusive, mais inserida, né, em todos os campos, até porque, historicamente, se a gente for falar da luta das mulheres, as mulheres negras estiveram lá no finalzinho, digamos assim, da lista, né? Porque a gente sabe que a questão de gênero, raça e classe, né, são aí as interseccionalidades, são os fatores
que fazem com que a mulher negra seja aí uma das mais oprimidas e tenha que lutar também com muito mais força para fazer valer os seus direitos. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Lu. E boa noite de novo, né, Sam, Dede, Cláudia. E você falou da palavra sororidade, né? A Cláudia estava falando, e eu aqui até me peguei rindo sozinha, porque essa semana eu estava lendo sobre isso um pouco mais, né? Porque a gente escuta muito essa palavra, não só essa terminologia, mas outras que são mais do que necessárias a gente acompanhar na sociedade atual, né? E essa semana eu estava falando exatamente porque a etimologia, né, o significado, que é latim, significa irmãs, com irmandade, né? Sore, irmãs, mais dade, solidariedade, né? Então, tem uma relação de solidariedade mais irmandade. Então, por isso o debate sobre sororidade. E isso significa, e tem um peso tão grande o significado da palavra, e é importante entendermos, né, enquanto mulher negra, as palavras elas têm um grande poder. E elas também são estratégias aí de manipulação e, claro, estratégias também de poder. A gente sabe disso. A gente sabe disso principalmente no momento que a Cláudia falou sobre o período de escravidão no nosso país, né? As mulheres que foram escravizadas, né? Então, esses escravizados e essas escravizadas, eles têm aí o peso não só dessa história, que é forte no nosso país, e não só no Brasil, mas toda a América Latina e todo o continente também africano, né? Vale lembrar. Mas essas etimologias, elas respondem e elas têm uma tarefa enorme, porque elas vão escravizar a nossa história e, claro, os nossos corpos e até a nossa forma também de pensar. A gente fala, por que é importante eu falar o combate ao fascismo? E é importante eu entender o significado. Por que é importante o significado de colocar mulheres trans? Tem peso, são palavras, e são palavras que estão em disputa a todo instante. E como mulher negra, as palavras elas estão em disputas até hoje. Nós estamos em disputa, o nosso mundo está. Tem uma liderança indígena, eu gosto muito dele, o Krenak, eu sempre fico na dúvida do nome dele. E ele sempre diz, né, quando ele está em atividades, ele diz: os nossos mundos continuam em guerra. Mesmo eu estando ao seu lado, sentado, o meu mundo continua em guerra com o seu. Mesmo naquele momento inicial aí em que chega a população europeia aqui para colonizar o nosso país. Então, só mostra que a gente ainda tem muito que lutar. Porque a gente vê os dados, por exemplo, de 90%, significa que com leis que são necessárias e mais do que importante, com projetos, políticas públicas, a gente precisa pensar ainda a sociedade e responder o significado cultural dessa sociedade, que esse é um grande problema. Essa cultura, que é uma cultura totalmente machista, é uma cultura que nos coloca mulheres e mulheres negras, né? E eu falo deste lugar, nós mulheres negras, em lugares que eles acreditam que são nossos, são sempre lugares subalternos. Isso é muito forte, porque vale lembrar que na luta das mulheres, né, nós temos aí amanhã, o 8 de março, estamos com companheiras nas trincheiras, mas nós mulheres, a gente demorou, né, nessa conquista, porque a todo instante nos era colocado o lugar de subalterno e sempre vamos deixar para depois os seus direitos enquanto os direitos específicos, né? E aí é importante lembrar que as mulheres negras, elas foram duplamente violentadas, né? A mulher negra, quando escravizada, ela era duplamente violentada, seja ela fazendo o trabalho braçal que o homem fazia, seja ela na violência sexual que ela sofria, né? Essa violência também sexual. Então, só mostra que a gente ainda tem muito que caminhar. E esse 8 de março precisa, e aí é importante ressaltar que aqui no estado do Ceará, teve o tema racismo, né, o combate ao racismo, ao fascismo, ao machismo e à LGBTfobia. Isso é importantíssimo, porque a gente não pode avançar enquanto não entendermos que todos esses sujeitos precisam estar na luta. É mais do que
correto o que a Cláudia fala. A gente precisa estar juntas na luta. Homens e mulheres, que aí é o debate que eu tenho feito muito. Não dá para avançar se os homens não estiverem conosco. E no final, os homens aí estarão lá, alheios. Essa pesquisa nos mostra que eu sei que são homens e mulheres, mas a gente sabe o que significa isso. Ou então, até mesmo a pesquisa essa semana, né, a FENAGE estava todo tempo lançando nas suas redes sociais, e eu até falei sobre isso essa semana, para uma emissora, sobre os dados, que nós temos 64% das jornalistas mulheres e 36 homens. Mas quando a gente vai ver os cargos de poder estão quem? Estão os homens. São os editores, são os chefes, os âncoras. E nos salários nem se fala, que os salários também são totalmente desiguais, mesmo com essa maioria de mulheres. Então, e quando a gente vai fazer esse recorte ainda de raça e de diversidade, né, de orientação sexual, ainda é mais difícil, porque muitos nem conseguem, muitas mulheres negras nem conseguem acessar esse espaço da comunicação, mulheres trans não conseguem, indígenas, quilombolas. Enfim, isso nos mostra que o debate de sororidade ele precisa mais do que nunca ser real. E aí sororidade é a gente pegar essa palavra que é irmandade e criar ela como um lema real para a nossa sociedade. Então esse 8 de março que traz todos esses temas que são mais do que necessário, né? Que coloca o fascismo, principalmente diante do momento que a gente vivencia. A Cláudia falou das 2 companheiras que sofreram violência e a gente sofreu mais uma essa semana com o nosso presidente, né? Afinal, ele é o presidente, mesmo que com tudo isso é desrespeitoso o que um presidente faz, que é colocar um humorista para falar com os jornalistas, porque ele tem problemas, porque ele diz que os jornalistas atacam ele. Como nós chegamos a isso? Eu fico me perguntando, como nós chegamos a isso? A um humorista entregar banana para os jornalistas. Trabalhadores, e vale lembrar, isso é importante, trabalhadores que estão no seu exercício. Então, e aí a gente vai ver todas essas violências contra as mulheres, jornalistas que vivenciam nos veículos de comunicação, as práticas que foram feitas aí pelo Jair Bolsonaro e dentre tantas outras ocasiões que ocorrem aí em rede nacional, que a gente percebe, né, a partir de algumas entrelinhas e outras quando são muito diretas. Então, só nos mostram que esse 8 de março, mais do que nunca, a gente precisa refletir, é lutar mesmo como uma jornalista, que é a frase que está aqui na nossa camisa, né? É lutar como jornalistas, que é em defesa mesmo dessa liberdade de expressão, mas principalmente em defesa dos direitos da nossa população, da nossa categoria, e que nós, mulheres, possamos discutir isso hoje, né? Muito bem, Lu. Bom, eu queria fazer um parêntese nessa questão toda, que a gente já entrou na questão da mídia, da imprensa, do jornalismo. Primeiro que o ocupante do Palácio do Planalto, quando ele fez aquele ataque à Patrícia Campos Melo, me pediram uma entrevista para a CBN, né? E eu fiz questão de ressaltar que não adianta a gente cobrar desse presidente de extrema-direita que tenha liturgia, que entenda qual é a liturgia do cargo. Porque simplesmente ele nunca escondeu de ninguém, nem da grande mídia, e essa parte minha da entrevista foi cortada, só não foi cortada quando foi ao vivo, quando entrou lá no comentário do Sardenberg, alguma coisa assim. Mas ele nunca escondeu da grande mídia quem ele era. Uma pessoa que faz apologia a torturador já diz o que é. Já diz que não vai respeitar ninguém, que não vai respeitar opinião alheia. Uma pessoa que diz que quem não gostar do governo que saia do Brasil, ou que vai metralhar os adversários políticos, está mais do que explícito quem era o senhor Jair Messias Bolsonaro e o que iria acontecer. Inclusive, a Federação Nacional dos Jornalistas, às vésperas do segundo turno da eleição, soltou um posicionamento oficial dizendo que nós estávamos num divisor de água entre civilização e barbárie. Nós chegamos à barbárie. E a barbárie chamada Jair Bolsonaro é a barbárie possível dentro de uma democracia burguesa. Infelizmente. Voltando à questão
da nossa seara, o jornalismo e o trabalho das jornalistas e dos jornalistas. A Luizete tocou num dado muito importante que a Federação vem divulgando. Nós somos hoje no Brasil uma categoria eminentemente feminina e jovem. Jovem, muito jovem. Né? E quando nós olhamos o recorte de gênero nos postos de comando, editores-chefes, chefes de redação, chefes de reportagem, em sua grande maioria esses cargos são ocupados por homens. Né? Disparidade de salários ainda persiste com a mulher brasileira trabalhadora como um todo, persiste com as jornalistas. Né? A gente tem que chamar a atenção que o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal fez uma pesquisa que mostra que 70% das mulheres sofreram algum tipo de preconceito ou foram incomodadas por comentários ligados à sua vestimenta, né, dentro dos seus locais de trabalho. Então, são dados estarrecedores, são dados que chamam os sindicatos dos jornalistas e a federação a construir uma política de gênero dentro do movimento sindical da categoria, a olhar com mais cuidado, né, para essa maioria da nossa classe, da nossa categoria profissional, que somos nós, mulheres. Né? Aqui o Sindicato dos Jornalistas ele tem uma particularidade e uma felicidade que é discutir já essas questões há algum tempo e não só ficar no debate. A gente parte para as formações. Né? O Sindijorce já fez 2 cursos. Em 2018, nós tivemos o curso Abdias Nascimento, Comunicação e Igualdade Racial, discutindo a questão da necessidade de se construir efetivamente uma mídia antirracista. E tivemos em 2019 o curso Dandara dos Palmares, Gênero, Raça e Etnia na Comunicação. Né? Eu acho que o papel do sindicato, e aí eu queria referenciar na pessoa do nosso presidente Rafael Mesquita, é formar, é organizar e formar a categoria. Já que as universidades não vão fazer esse tipo de debate, esse tipo de formação, porque suas grades são engessadas pelo MEC. Já que os locais de trabalho não vão fazer esses debates, né, e essas formações complementares, então cabe sim ao movimento sindical puxar essa rédea e essa iniciativa e colocar a categoria para ser qualificada. Né? Uma mídia antirracista, uma mídia antimachista, antissexista, e discutir e preparar os profissionais para isso. Mas eu queria que vocês colocassem, dentro dessa perspectiva do jornalismo, como é que as mulheres jornalistas podem se organizar, né, para enfrentar nos seus locais de trabalho o machismo, o assédio moral, o assédio sexual. Tem um dado bastante interessante, a gente não tem nenhuma pesquisa aqui no Ceará, mas dos casos de assédio moral que chegaram ao Sindijorce, todos eram mulheres. Todas as vítimas eram mulheres. Assédio moral no ambiente de trabalho. Então, isso mostra realmente, na prática, como nós, por uma questão de gênero, somos vítimas preferenciais desses patrões, desses chefes, desses colegas de trabalho, das fontes, quando estamos, né, trabalhando, atuando, enfim, dos gerentes. São casos que, quando a gente escuta uma colega relatando, a gente fica entre o desespero e a revolta, né? O fato e a solidariedade nesse momento é muito importante. Eu acho que o papel também do dirigente sindical é saber ouvir. Muitas vezes aquela mulher que chega no sindicato denunciando um assédio, ela quer primeiro ser escutada, né? Ela quer ser acolhida. Porque, às vezes, no ambiente que ela vai denunciar, as pessoas dizem, não, é impressão tua. Ah, você devia ficar lisonjeada, você foi cantada pelo seu chefe. Olha que bacana, aquela fonte estava querendo dormir contigo. Né? Assim, então, desacreditam a vítima, tentam fazer com que a vítima se coloque como equivocada. Eu queria que vocês comentassem um pouco, todas, inclusive a DED, como é que a gente pode fortalecer essa luta nos ambientes de trabalho. Eu acredito, Samira, que o primeiro passo, né, é da gente compreender e não naturalizar nenhum tipo de violência. A gente não pode naturalizar as violências por conta de várias questões. A gente naturaliza,
a gente está autorizando, né, ou naturalizando essa violência. E aí, autorizar a violência, né, ela, seja qual for, é importante dizer, né, não é só o assédio, mas eu acredito que as violências que são cotidianas, né, é importante perceber, né, que qualquer mulher, aí, seja uma mulher cis ou uma mulher trans, ela vai sofrer vários tipos de violência e são cotidianas, desde o momento que ela sai da sua casa, né, ou muitas delas sofrem a violência no próprio ambiente doméstico, no lar, né? Então, essas violências, elas precisam ser entendidas como tal, né? Eu acho que é o primeiro momento. O segundo passo, eu acredito, né, que é ter um olhar de classe, é compreender que essas violências que a gente vem sofrendo, que a gente sofre cotidianamente, é por a gente ser mulher trans ou mulher cis. Né? E aí é importante a gente perceber, né, quando essas violências elas estiverem no nosso lado e for visível, a gente precisa meter a colher, né? A gente precisa também ter envolvimento sobre essas violências para combatê-las. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode apenas só escutar, né, que a colega está sofrendo a violência, ou que a gente vai só relatar a violência. A gente precisa tomar lugar, né, e compreender que essa violência ela é estruturante por conta dessa lógica que todos nós colocamos aqui. É o machismo, é a LGBTfobia, né, é a misoginia, né, é o patriarcado, né, que vão tentar ter posse sobre os nossos corpos. É por isso que eles vão naturalizar essas violências. Porque as violências elas são naturalizadas porque como que pode, né, eu, Dediane, dizer que não posso ser violada? Como é que esse corpo que já foi dito, né, que está clandestino, não pode ser violado? Né? E aí, nesse momento, a gente precisa ter esse exercício. Ter o exercício que, se mexeu com uma, mexeu com todas. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo, né, é a gente se empoderar do que a gente tem conquistado, né? É importante dizer que as lutas das mulheres, né, foram fundamental, por exemplo, para o conjunto de legislação que a gente tem no país hoje, né? Por exemplo, a lei de feminicídio, né? E aí é importante também que a gente tenha um compromisso, enquanto profissionais da comunicação, enquanto jornalistas, né, da gente dizer que a gente não quer a notícia culpabilizando as mulheres que foram assassinadas, vítimas de violência. Então a gente tem um compromisso, enquanto jornalista, de dizer, não, ela não foi assassinada por ciúme, ela foi assassinada porque ela é mulher. Porque, na verdade, muitas das vezes, né, a retórica e o discurso que vão ser construídos é para dizer que existe um plano de fundo do assassinato. E nenhum assassinato de um companheiro, que pode se chamar companheiro entre várias aspas, né, que assassina uma mulher, utilizando da desculpa, né, e da retórica do ciúme, não pode ser naturalizado, né? Precisa dizer que é o feminicídio, que essa mulher foi colocada num lugar de subalternidade, que ele tem posse sobre esse corpo, então ele pode eliminar, né? Então a gente precisa tomar lugar sobre isso. E claro, é da gente levar cotidianamente essa pauta, né? Porque muitas das vezes não aconteceu comigo, mas a minha vizinha pode acontecer e eu não tenho nada a ver com isso. Então, é levar esse debate a público. Então, esse é o nosso compromisso. E o segundo, a gente não pode reforçar a caricatura, né, das pessoas trans, que muitas vezes são construídas como processo de uma caricatura, como se fosse uma imitação. A gente não é imitação de uma mulher, né? A gente é mulher, né? Então a gente precisa também disputar isso também, e aí é no cotidiano, porque essas violências elas vão ser cotidianas, né? Elas são diárias, elas são hora a hora, né? Então é desde o momento que eu entro no busão para ir trampar, né, que as pessoas acham o direito de se cutucar, ou de reivindicar, ou de estranhar o meu corpo como se eu fosse uma pessoa de outro planeta. Não sei nem se é uma pessoa, se olha como pessoa, né? Mas a gente precisa construir esse debate, né? Eu acredito que levar na ponta da língua a significação da sororidade, né? Dizer que é a irmandade, né? Que na verdade as mulheres elas é que vão saber, nós que vamos saber o que a gente vai sofrer cotidianamente, né? Por conta desse lugar de mulher. Eu vou voltar aqui a fala, porque a Dede colocou essa questão da violação cotidiana do corpo das trans, e eu me lembrei que a Fabiana Moraes, que é uma jornalista de Pernambuco, que escreveu O Nascimento de Joyce, é um livro a partir de uma reportagem que ela fez, em que ela acompanhou a primeira cirurgia de redesignação de gênero em Pernambuco, pela rede pública,
e ela escolheu uma entrevistada que se deixou entrevistar, né, que se deixou participar da sua vida. E os editores, quando ela trouxe a pauta, chegaram no jornal e disseram assim: mas por que você escolheu essa daí? Ela é que menos parece com mulher. Era um agricultor, né, do agreste pernambucano, que estava ali nascendo. Ele morreu enquanto homem para nascer a Joyce. Né? E ela disse: olha, mas é essa mesmo que tem que ser, porque as pessoas têm que entender que é o direito dela de se identificar e de ser quem ela quer, como ela quer. Né? Então, assim, ainda existe muito isso na mídia, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia cotidiano, essa caricatura que a imprensa, que a mídia de um modo geral faz, nós fazemos, porque quem faz jornalismo são os jornalistas, né, do corpo das trans. Mas eu queria que a Cláudia voltar com a Claudiane o seguinte: Cláudia, você participou da reunião organizativa do ato que vai acontecer em memória da Marielle Franco. 2 anos do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do motorista que a acompanhava, Anderson. A pesquisa do PNUD tem um dado que me chamou a atenção para fazer esse link com essa conversa. Ela diz que 50% da população mundial acha que líderes homens são melhores do que líderes mulheres, líderes políticos. Né? E aí você tem uma trajetória de uma vereadora que vem da maré, negra, lésbica, que lutava pelos direitos humanos e que é brutalmente assassinada lá no Rio de Janeiro e que até hoje não se sabe quem mandou matar a Marielle Franco. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse ato que vai acontecer, de como é que está a organização e chamasse a população, as mulheres do estado do Ceará para participar dessa atividade. Só lembrar que nosso bate-papo está sendo transmitido ao vivo pela página do Cindy Josse no Facebook e Jornalistas Livres. Comente, compartilhe, curta, divulgue, porque esse debate precisa chegar ao maior número possível de pessoas na sociedade. O Sindicato Jornalista está participando da comissão que está organizando o 14M, né, que a gente fala o 14M, e a gente queria convidar todas e todos a participarem. O ato vai ocorrer no dia 14. Nós iremos fazer um amanhecer com café da manhã, a partir das 7 horas da manhã, de 7 às 8, na Praça do Ferreira, uma tribuna popular, conversando com a população, colocando qual o papel de Marielle, por que é necessário fazer esse ato político. E logo após, no finalzinho da tarde, 4 horas da tarde, concentração no boteco ali da Praia de Iracema, a gente vai fazer um grande ato político e cultural, caminhada ali, na Praia de Iracema do Boteco até o Centro Cultural Belchior. Então, vários partidos políticos, sindicatos, entidades estudantis, movimentos populares, movimento de sem teto, sem terra. Está bem amplo, né? Pessoas que estão se somando nessa luta. E eu digo por que é importante se somar, porque a simbologia da Marielle, ela extrapolou o território brasileiro. Ela representa aqueles que não podem ter voz na política. Ela representa aquelas que não podem ter voz e dizer, como ela coloca, né? Eu não serei interrompida. Quantas mulheres são interrompidas? Quantas mulheres negras são interrompidas? Quantas mulheres trans são interrompidas? Quantas mulheres indígenas são interrompidas? De não poder falar a violência, a exploração e a opressão que vive todos os dias. Então, ela estava ali, sendo a nossa voz. Incomoda. Incomoda porque, infelizmente, a política ela é feita há anos por homens. Né? E é importante registrar por homens cis, brancos, e a grande maioria das elites, né? Da bancada ruralista, ou da bancada da bala, ou da bancada das religiões, né? Evangélicas, enfim, né? Da bancada religiosa. Infelizmente, há muitos anos, a política brasileira está sendo comandada por esse povo. Mas não quer dizer que a gente quer isso, não. Pelo contrário. E eu acho que a Marielle representa isso. Ela representa aqueles que têm que ocupar esse local. Né? Esse local de fazer política tem que ser nosso. Porque a gente que é explorado, né, e oprimido, a gente que não se pode ser reconhecido como ser humano, porque acho que a gente não pode ter o direito de ser o que a gente quer.
Por que incomoda tanto? Né? Isso tem um porquê político. E a gente tem que ocupar todos os espaços. Então, em nome do Sindicato dos Jornalistas, a gente convoca toda a população, você, minha amiga, meu amigo, você que vê na Marielle um símbolo dessa luta, se some com a gente. É um ato de alegria, mas é um ato para pedir justiça. Nós necessitamos saber quem mandou matar a Marielle, porque quem matou a gente sabe. Agora, quem foi o mandante? Né? A gente sabe que foi uma corte de miliciano, mas a gente quer saber quem foi que mandou matar Marielle e Anderson. Né? Uma lutadora do nosso povo, porque se faz isso com a vereadora, vai fazer com o líder comunitário, vai fazer com a pessoa do movimento do Sem Teto, vai fazer com a pessoa do movimento do Sem Terra, vai fazer com uma sindicalista, com a pessoa do movimento LGBTQI, entendeu? Então, assim, se o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos, então, assim, isso tem muito a ver com a nossa história, né? Um Brasil que não coloca na ponta do lápis saber quem foi que matou e torturou mais de 400 brasileiros e brasileiras na época da ditadura militar, dá espaço para isso. Porque a tortura ainda existe na favela, né? A tortura ainda existe para quem é negro, principalmente. Pense na chacina do Curió que ocorreu aqui no nosso estado. E principalmente ela, que é uma vereadora, e foi assassinada, brutalmente assassinada. Então, é necessário, mais que urgente, irmos para esse ato no dia 14 e pedir justiça a Marielle Franco, porque Marielle Franco vive, luta e resiste em todos nós. Muito bem. E eu queria agora, com a Luizete, que a gente tem aqui no domingo, amanhã, né, o nosso ato do 8 de março, ato unificado, concentração a partir de 14 horas lá no Dragão do Mar, em Fortaleza. Eu queria que você destacasse e também fizesse um chamamento às companheiras jornalistas, que o Sindijorce vai estar representado nesse ato, e da importância de participar desse ato show, que está sendo colocado para o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Importantíssimo a gente participar amanhã e principalmente, né, até complementar, porque a Cláudia falou de um tema tão importante que são as nossas lideranças, falou da Marielle. É importante ressaltarmos que nós tivemos uma presidenta, né, a terminologia, mais uma vez, como é importante, né, tem um significado, tem um peso. E ela foi retirada exatamente, né, por esse debate dessa incompetência que nunca é posta para os homens, sempre para as mulheres. E aí nós temos aí a retirada de uma presidenta como a Dilma e o desrespeito, né, que foi gigantesco, porque ela foi utilizada a todo instante quanto liderança política e quanto mulher, principalmente, porque no momento, naquele ato do impeachment, as palavras, né, a forma era sempre muito direta e muito decisiva quanto ao fato dela ser mulher. Então, por isso, 8 de março, amanhã, tem uma importância de falar contra esse tipo de machismo, racismo, fascismo, né, que precisa, e quanto mulher negra, ressaltar isso é importantíssimo, né, que nós, mulheres negras, ainda somos uma grande uma minoria, né, dentro do espaço da comunicação, né? Nós, mesmo sendo grande número de mulheres aí na comunicação, mais uma vez na mídia tem esse espaço aí muito pequeno, muito resumido das mulheres negras. E claro, e aí até lembrar que essa semana, e aí como é importante o 8 de março e esse mês para a gente falar sobre as mulheres. E aí, seja as mulheres no espaço enquanto jornalista e seja na produção de conteúdo, que é um grande problema quando a gente vai falar das mulheres. Essa semana, por exemplo, muitas pessoas viram um debate quanto à esposa do Jair Bolsonaro, o debate sobre teve traição, não teve, e que foi notícia, e também aí da presidente do PT nacional, a Gleisi, que começou uma relação, um namoro com um outro militante e que foi hostilizada. E aí coloca na berlinda as duas mulheres, a partir de mulheres de dois extremos, mas matérias direcionadas ao fato de elas serem mulheres.
É incrível, e foi gigantesco essa semana, esse debate. Então, por isso, 8 de março, ele fala em defesa dos direitos e da democracia. Democracia. Por isso que eu trouxe esse debate aí também de uma matéria, para dizer que a democracia precisa ser instaurada, que é algo que está muito frágil no nosso país, né? Diante dos diversos desrespeitos que acontecem, diante das diversas violências que têm acontecido e que têm aumentado quando a gente vai falar sobre as mulheres, porque a gente vai ter cortes aí nas políticas de mulheres, né? As políticas públicas para as mulheres, a gente teve corte no governo federal, a gente está vendo aí, mais uma vez, a mídia, que é o espaço que nós militamos e que a gente a todo tempo denuncia o debate dessas mulheres ser violentadas. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa roda de conversa. Eu queria mais uma vez agradecer a Dediane Souza, a Claudiane Lopes, Luizete Vicente, as companheiras, bravas companheiras, que muito me orgulho de estar ao lado de vocês aqui no Sindicato dos Jornalistas e no jornalismo. Queria fazer também um chamamento às mulheres jornalistas, uma orientação da Federação Nacional dos Jornalistas. No dia 9 de março, portanto, na segunda-feira, nós faremos o dia de luta das mulheres jornalistas contra o machismo, o sexismo, a misoginia, os assédios moral e sexual e todo tipo de violência contra as mulheres da nossa categoria. O nosso chamamento é: lute como uma jornalista. Segunda-feira, todas de lilás, vista-se de feminismo, lilás é a cor do feminismo, e vá trabalhar. Porque a gente quer denunciar para a sociedade que nós, mulheres jornalistas, estamos sendo vítimas de toda essa sorte de opressões e não vamos ficar caladas. É denúncia pública, reivindicação e, acima de tudo, espírito de corpo. Lute como uma jornalista. Segunda-feira, dia 9, o 9M das mulheres jornalistas, todas de lilás. Muito obrigada.